Bom dia a todos! Vamos falar um pouquinho hoje a respeito do protocolo de von Ardenne. Estão surgindo muitas dúvidas sobre a utilização do protocolo de von Ardenne nos pacientes COVID e nos pacientes pós-COVID, tá? E devido a essas dúvidas eu decidi fazer esse vídeo aqui para deixar gravado para vocês. Então, explicando um pouco para quem não sabe o que é o protocolo de von Ardenne, ele é um protocolo que foi desenvolvido especificamente para melhora da função mitocondrial. Então, ele consiste em uma suplementação de oxigênio via máscara, associada ao exercício, que o exercício vai depender de cada paciente, e ele serve como mobilizador desse oxigênio, e a suplementação de algumas vitaminas, que também depende de cada paciente. Se vocês olharem pela internet, vocês vão ver um protocolo fechado, né? Então, eles vendem um protocolo de von Ardenne com aquelas suplementações, com o protocolo específico, em cada horário tomar cada coisa, enfim. Como todos os protocolos, eles são modificados, né? A depender de cada profissional, do entendimento de cada profissional e da necessidade de cada paciente. Como aqui nós trabalhamos de forma individualizada, os protocolos existem para que a gente possa se basear, só que todo o nosso tratamento é feito individualmente para cada paciente. Então, as terapias com oxigênio, e isso inclui o von Ardenne, ajudam esse núcleo da célula, essa mitocôndria, que é a nossa fonte de energia, que fica dentro das nossas células, ajudam a trabalhar, dão um combustível para essas células a trabalhar. E isso vai fazer com que nosso corpo tenha mais energia, tanto para a recuperação de alguma patologia, quanto para a melhora das nossas funções fisiológicas, nossas funções do corpo mesmo, e assim como para a longevidade, né? Então, além da recuperação da doença, ainda pode ser utilizada também de forma preventiva para a manutenção da saúde geral e para a longevidade, tá? Falando especificamente em pacientes COVID, e porque a gente está tratando alguns pacientes COVID em casa, o que é feito e para que é utilizado? Deixa eu respirar. O que acontece? O protocolo de von Ardenne, ele não é um suporte respiratório. Não é só você ter o oxigênio para o paciente utilizar em casa, tá? Então, para os pacientes COVID, a gente tem duas possibilidades. Aluga-se esse oxigênio e esse paciente é monitorado por nós 24 horas, né? Para que ele utilize o mínimo de oxigênio necessário para a manutenção dessa saturação, dessa pressão de oxigênio intracelular, tá? E também para a realização do protocolo de von Ardenne durante a doença, justamente para melhorar a função da mitocôndria. Então, eu coloquei alguns posts aí, não vou falar especificamente agora, porque agora eu quero falar sobre o protocolo de von Ardenne. A COVID, ela é uma patologia que une uma disfunção mitocondrial, uma inflamação e um de estresse oxidativo, tá? Então, utilizando o protocolo de von Ardenne, que é o que a gente está falando agora, tá? Em pacientes COVID, a gente tem o suporte de oxigênio para que eles, durante o dia, possam manter sua saturação, manter sua pressão de oxigênio em níveis bons, em níveis normais, em níveis aceitáveis, tá? Esse é o ponto, que isso não é o protocolo de von Ardenne, e isso acontece se o paciente precisar. E tem o segundo ponto, que é específico protocolo de von Ardenne, que é ele realizar esse protocolo durante a patologia
para a recuperação mais rápida, para a melhora da função das mitocôndrias, para dar energia a este corpo para se recuperar o mais rápido possível, tá? Então, é isso que a gente está utilizando durante a COVID em pacientes que são tratados em domicílio, tá certo? Fora isso, falando do pós-COVID, a gente também utiliza o protocolo de von Ardenne para quê? E aí foi onde veio a dúvida, porque enquanto você está com patologia, na cabeça do paciente e de seus familiares, o oxigênio é necessário porque o paciente precisa manter uma saturação, enfim. Mas não é isso que a gente quer quando a gente fala em protocolo de von Ardenne. Quando a gente fala em protocolo de von Ardenne, a gente está falando de mitocôndria. A gente está falando de energia celular, tá? E não de suporte ventilatório específico para uma patologia pulmonar, tá certo? E é isso que acontece. Então, por exemplo, hoje pela manhã, eu estou acompanhando uma paciente pós-Covid, ela está fazendo em casa. E aí eu fui mandar mensagem para ela, para saber como é que ela estava, enfim. E aí a mensagem que ela me mandou foi justamente essa. Não, eu nem tô precisando utilizar o oxigênio, porque minha saturação tá boa, eu tô respirando bem, enfim. E aí eu tive que explicar novamente, porque na avaliação eu já explico o que é todo o tratamento. Todos os dias que eu vou fazer o protocolo com essa paciente, com os pacientes, eu explico o porquê do tratamento, se aquele paciente não entendeu. Mesmo assim, hoje eu expliquei novamente. Então, o protocolo de von Ardenne não é suporte ventilatório para os pacientes. Não é este o objetivo, tá? A gente utiliza o protocolo de von Ardenne pós-Covid para melhorar a energia desse paciente e a energia celular desse paciente, para que ele recupere destas sequelas do COVID, tá? Então aí ele vai melhorar a fadiga, ele vai melhorar a massa muscular, ele vai melhorar também a função cardiorrespiratória. Por quê? Porque nas nossas células, principalmente em células cardíacas, musculares e cerebrais, nós temos uma quantidade de mitocôndrias muito grande. Então, quando um paciente vem com uma sequela, por exemplo, de uma queda de cabelo, de uma perda de paladar, de fadiga, de perda de massa muscular, de dor articular, muscular, uma neuropatia, enfim, das várias sequelas que o COVID traz, a gente não tem como tratar de forma localizada. Então, não tem como prescrever uma fórmula para queda de cabelo e utilizar ela de maneira localizada. Porque essa queda de cabelo vem de uma disfunção, de uma falha na mitocôndria, que é o que a patologia traz, certo? Então, o protocolo de von Ardenne, ele vai servir para essa energia, ele vai servir para a melhora da função mitocondrial, para que você se recupere de todas essas sequelas. Então, não é suporte ventilatório, tá, gente? É um esclarecimento que precisa ser dado, porque ele pode sim utilizar o oxigênio durante a patologia ativa, pode e deve. E a gente está fazendo isso caso seja necessário nos pacientes, que graças a Deus, mesmo em pacientes graves nossos, a gente não precisou de um suporte de oxigênio em casa, né, no período prolongado. Os pacientes só utilizaram mesmo o oxigênio para a realização do protocolo de von Ardenne. Tá certo? Então, lembrando que essa semana, na quinta-feira, às 19 horas, a gente vai ter a primeira live específica sobre COVID, com um relato de caso de uma das nossas pacientes. E durante esse período eu vou fazendo vídeos, eu vou tirando as dúvidas de vocês, vou fazendo os posts, para que vocês entendam primeiro a fisiopatologia da doença e depois o tratamento, tá bom? Um beijo para vocês.